Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Da sede. Artigo 1º. A Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, funciona no Palácio do Congresso Nacional. Parágrafo único. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara poderá, por deliberação da mesa, ad referendo da maioria absoluta dos deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional. Vamos lá, repetir esse trecho aí. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara poderá, por deliberação da mesa, ad referendo da maioria absoluta dos deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional. Atenção, quais são os dois motivos? Motivo relevante ou de força maior. A Câmara poderá reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso do território nacional que não seja lá no Congresso Nacional. Como ele tratou aqui, no Palácio do Congresso Nacional. Agora vamos ver as considerações aqui. O ad referendo da maioria absoluta significa que precisa se são 513 deputados, então a maioria absoluta são 257 deputados. Pontos cruciais para análise. Motivo. A mudança de local só pode ocorrer por motivo relevante ou de força maior. Exemplo, guerras, desastres naturais, reformas estruturais graves no Palácio do Congresso Nacional. Quem decide inicialmente é a mesa diretora. Não é uma decisão isolada do presidente da Câmara, e sim da mesa diretora. A condição. A decisão é a ad referendo da maioria absoluta dos deputados, ou seja, o primeiro número inteiro acima da metade do total de membros, 257 deputados. A reunião pode ocorrer em outro edifício, dentro de Brasília, ou em qualquer ponto do território nacional. A expressão ad referendo significa que a decisão da mesa tem efeito imediato, mas precisa ser confirmada ou referendada pelos demais deputados posteriormente para continuar valendo. E como é que é essa confirmada e referendada? Como? Pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Continuando o regimento. Capítulo 2. Das sessões legislativas. Artigo 2º. A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas. 1. As ordinárias, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. E as extraordinárias, quando com este caráter de extraordinária for convocado o Congresso Nacional. Continuando, parágrafo 1º. As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso 1, 2 de fevereiro e 1º de agosto, serão transferidas, ou 17 de julho e 22 de dezembro, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso Nacional, a LDO. Enquanto a LDO não for aprovada, a sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho. Atenção, que não é em 22 de dezembro. A LDO ela tem que ser aprovada, então, no primeiro semestre, antes de 17 de julho. Enquanto a LDO não for aprovada, não pode ser interrompida, não pode entrar no recesso legislativo. Quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação. Então, nesse caso aqui, na sessão extraordinária, ela só ocorre... O que vai acontecer nela? Isso aqui, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação extraordinária. Capítulo 2. Das sessões legislativas. Esse aqui já foi.
Agora sim, capítulo 3 das sessões preparatórias. Seção 1 da posse dos deputados. Artigo 3º. O candidato diplomado deputado federal deverá apresentar à mesa, pessoalmente ou por intermédio do seu partido, até 31 de janeiro do ano de instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e unidade da federação de que proceda a representação. Então, a data aqui é 31 de janeiro do ano que instalar a legislatura para os deputados que foram eleitos. Então, parágrafo 1º, o nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do presidente da Câmara, devam ser evitadas confusões apenas dois elementos: um prenome e nome, dois nomes ou dois prenomes. Caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse. Parágrafo 3º. A relação será feita por Estado, Distrito Federal e territórios, de norte a sul, na ordem geográfica das capitais e em cada unidade federativa, na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias. Artigo 4º. No dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados deputados federais reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Câmara dos Deputados. Voltando aqui no artigo 2º, o que ele diz? A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas, as ordinárias, de 2 de fevereiro a 17 de julho, ou seja, vamos lá para aquele que a gente estava aqui agora. No dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, observe que a sessão legislativa inicia em 2 de fevereiro. Só que na sessão legislativa preparatória, que vai ser no dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados deputados federais reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Câmara dos Deputados. E aí o que vai acontecer? Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito deputado, e, na sua falta, o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Então pega os deputados mais idosos, vai pegar o deputado mais idoso dentre os deputados de maior número de legislaturas. Artigo 2º. Aberta a sessão, o presidente convidará 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, para servirem de secretários e proclamará os nomes dos deputados diplomados, constantes da relação a que se refere o artigo anterior. Parágrafo 3º. Examinadas e decididas pelo presidente as reclamações atinentes à relação nominal dos deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé, todos os presentes, o presidente proferirá a seguinte declaração: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ato contínuo, feita a chamada, cada deputado, de pé, a ratificará dizendo: assim o prometo, permanecendo os demais deputados sentados em silêncio. Parágrafo 4º. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. O compromissando não poderá apresentar no ato declaração oral ou escrita, nem ser empossado através de procurador. Deputado pode ser empossado através de procurador? De jeito nenhum. Repetindo o parágrafo 4º. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. O compromissando não poderá apresentar, no ato, declaração oral ou escrita, e nem ser empossado através de procurador. Parágrafo 5º. O deputado empossado posteriormente prestará o compromisso em sessão
e junto à mesa, exceto durante o período de recesso do Congresso Nacional, quando fará perante o presidente. Repetindo o parágrafo 5º. O deputado empossado posteriormente prestará o compromisso em sessão e junto a quem? Ao presidente? Não, e junto à mesa. Ao presidente é quando, durante o período de recesso. Ele prestará ao presidente só durante o período de recesso do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está em recesso. O deputado toma posse perante quem? A mesa? Não. Ao presidente da Câmara. Tá. Se não tiver em recesso, o que acontece? O deputado empossado, posteriormente, prestará o compromisso em sessão e junto à mesa. Parágrafo 6º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período a requerimento do interessado, contando da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. Contando do quê? Da diplomação, se eleito deputado durante a legislatura, e da ocorrência do fato que é ensejar por convocação do presidente da Câmara. Então, olha só, hein? Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias e a requerimento do interessado. Esse prazo é contado a partir do quê? 1. Da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. 2. Da diplomação, se eleito deputado durante a legislatura. E 3. Da ocorrência do fato que é ensejar, por convocação do presidente. Parágrafos 6A. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo 6º desse artigo, poderá o presidente, mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por meio de videoconferência durante a sessão preparatória ou no mesmo dia de sua realização, nesse caso, acompanhado o ato pela Secretaria-Geral da Mesa, que lavrará o respectivo termo. Só, tem posse de deputado por procuração? Não. Mas tem posse de deputado por videoconferência? Sim. Quando é que acontece essa Quando pode ocorrer essa videoconferência? Durante a sessão preparatória ou no mesmo dia da realização da sessão preparatória, né? Repetindo o parágrafo 6º-A. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo 6º deste artigo, ou seja, quais são as hipóteses? Essa daqui, ó, só o motivo de força maior. Então tem que ter o quê? Motivo, força maior ou de enfermidade. Poderá o deputado tomar posse por videoconferência. Só que a videoconferência ocorre como? Por motivo de força maior ou enfermidade. Voltando aqui no 6º-A. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo 6º deste artigo, poderá o presidente da Câmara, mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por meio de videoconferência e durante a sessão preparatória ou no mesmo dia da realização da sessão preparatória. E nesse caso, acompanhado o ato pela Secretaria-Geral da Mesa, que lavrará o respectivo termo. Parágrafo 6º-B. Nos casos de licença gestante, o requerimento referido no parágrafo 6º-A deste artigo, devidamente acompanhado da declaração de parto em período inferior a 120 dias, assegurará o direito à posse virtual à parlamentar diplomada. Continuando, parágrafo 7º. Prestado o compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o deputado ao reassumir o lugar, sendo a sua volta ao exercício do mandato comunicada à casa pelo presidente. Atenção, olha isso aqui, hein? Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazer o compromisso, prestar o compromisso toda vez que ele voltar a substituir o deputado titular lá na Câmara. Então, o suplente prestou o compromisso uma vez, ele não precisa ficar prestando toda vez que ele for substituir o deputado diplomado. Qual é o compromisso? Esse aqui do parágrafo 3º. Prometo manter, defender,
e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Repetindo o parágrafo 7º, no prestado compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o deputado ao reassumir o lugar, sendo a sua volta ao exercício do mandato comunicada à Casa pelo presidente. Então, o presidente da Câmara comunica à Câmara que o deputado titular voltou à Câmara. Parágrafo 8º. Não se considera investido no mandato de deputado federal quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais. Parágrafo 9º. O presidente fará publicar no Diário da Câmara dos Deputados do dia seguinte a relação dos deputados investidos no mandato, organizada de acordo com os critérios fixados no parágrafo 3º do artigo 3º, a qual, como as modificações posteriores, servirá para o registro do comparecimento e verificação do quórum necessário à abertura da sessão, bem como para as votações nominais e por escrutínio secreto. Atenção, não é o Diário Oficial da União, e sim Diário da Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados tem o seu próprio diário. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo vídeo aqui da eleição da mesa. Fim do vídeo.